E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes e vamos lá, seguindo com as perguntas dos alunos sobre o curso Como Estudar. Vamos ver que perguntas aparecem agora. O horário em que estudo determinada matéria influencia o meu aprendizado? Exemplo, se eu estudar matemática à noite, meu cérebro já estaria cansado e daí dificultaria nas resoluções dos exercícios? Então, respondendo à pergunta, qual que é a influência do cansaço então no aprendizado? É uma influência grande, né? A pessoa, quando está cansada, vai ter dificuldade de aprender, seja lá o que for, principalmente se for uma matéria nova e alguma matéria que eu já estou acostumado a ter dificuldade. Então, na verdade, não importa, claro, ali o exemplo é matemática à noite, mas se for alguma outra matéria ao longo do dia, no horário que a pessoa está cansada, vai ter muita dificuldade também de aprender. Então é por isso que lá na tabela de horários tem um dos tópicos para ser marcado na tabela, a gente completar nossos horários é descanso. São horários que a pessoa nota que está cansada demais e vai marcar na tabela. Isso pode fazer com que a tabela fique muito cheia e tudo bem, isso várias vezes representa a realidade da pessoa. Os horários livres, a pessoa está cansada. Como que a gente faz? Então a gente faz uma adaptação da nossa tabela para pegar alguns horários que a gente consegue ver que a pessoa está um pouco menos cansada. Porque realmente o nosso corpo vai pedir que a gente pare. Vai pedir que a gente faça alguma outra coisa, vai fazer que a gente não consiga se deter a atenção numa coisa nova. Isso vai ser natural. Então uma boa programação de horários vai ajudar a ter uma qualidade melhor esse aprendizado. Não vai ter uma regra geral que à noite ou tal matéria vão exigir maior concentração, maior cansaço. Cada um tem que fazer a sua tabela de horários, conhecer sua rotina e os horários que está mais ou menos cansado e chegar nos melhores horários de estudo. É quando a gente já está liberado do lazer e do descanso. Daí a gente vai poder render bem. Vamos ver então outra pergunta. Minha pergunta é clássica. Como estudar sem ânimo? Outra pergunta. Primeiramente, parabéns pelo belo trabalho e pelos vídeos. Valeu! Sou Paulo e tenho 42 anos. Curso segundo semestre de Engenharia Civil na URGS e trato uma luta diária contra um inimigo implacável e ardiloso, a procrastinação. Quando não estou na universidade, estudo em casa. Acordo todos os dias bem cedo e inicio meus estudos por volta das 7 da manhã. Mas quando vejo, já é meio-dia e não rendi nada. E aí vem aquela frustração tremenda. Preciso de ajuda. Obrigado. Fábio Mendes. Como acabar com a preguiça? Eu comecei a fazer meu plano de estudos, mas está difícil de cumprir todos os horários. Outra pergunta. Parabéns pelo curso. A minha dúvida é como incentivar adolescentes para que despertem a estudar. Tenho 2 filhos adolescentes e venho tentando fazer com que os mesmos despertem para o estudo. Já foram reprovados 2 vezes cada. Já tentei professor extra, aulas pela internet, etc. E nada resolve. Não estou ansioso querendo demais, pois entendo os limites de cada um. No entanto, acho que meus filhos deveriam se dedicar mais aos estudos. Pergunta é sobre como encontrar ânimo, como fugir da preguiça e como evitar a procrastinação. Olha, estudar, às vezes, é difícil mesmo e a gente não consegue encontrar resultado. E às vezes, quando muito tempo está liberado para o estudo e as metas não são muito claras, o aluno tenta estudar, não vai sentindo o resultado, então começa a fazer outras coisas. Como é que a gente faz para melhorar o ânimo e evitar a preguiça? Gente, é uma programação de horários que não vai fazer com que um grande horário livre, um grande tempo livre se transforme em muitas horas de estudo. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma tarde inteira livre e nota que vai procrastinando, vai deixando para depois, ao invés de ser o horário de estudo a tarde inteira, vai ser só das 2 às 3 da tarde. E a pessoa ela vai notar das 2 às 3 da tarde que se ela estudar naquele horário, ela tem essas coisas que gostaria de fazer, ela vai ter um horário para fazer depois. Então a pessoa precisa ficar tranquila de que vai ter os horários de fazer o que gosta, ou vai ter o horário de descansar e fazer o que está acostumado. E fazer um horário de estudo, então, digamos que seja curto. Nesse horário de estudo que é curto, estudar de uma forma objetiva, com etapas que levam à percepção do aprendizado. A pessoa acaba o horário de estudo e pensa, pô, nesse tempo curto que eu estudei, eu notei que eu aprendi e eu ainda tenho tempo de fazer as coisas que eu estou acostumado. E mesmo que seja uma coisa bem assim, ficar olhando na internet, ficar olhando o Face, conversar com os amigos, não importa. O horário que eu tive curto não atrapalhou meu lazer, não atrapalhou meu descanso. Então eu acho que o melhor modo de lidar com a procrastinação, com a falta de ânimo,
também ali para os filhos adolescentes, é fazer com que sejam poucos horários de estudo, curtos, mas com alto rendimento. A pessoa vai começar a se acostumar que no horário de estudo alguma coisa boa está sendo feita e a pessoa vai para frente. E naturalmente fica mais fácil aumentar o tempo de estudo numa tarde ou numa manhã. Então não adianta acordar às 7 da manhã pensando que eu tenho até o meio-dia para estudar. Se eu tenho até o meio-dia para estudar, então eu posso até fazer outras coisas que não vai atrapalhar, né? Não, é melhor, então o meu horário de estudo vai ser das 10 às 11. E eu vou dormir um pouquinho mais, vou ficar enrolando, mas às 10 às 11 eu vou estudar. Tendo bom rendimento, a gente vai se motivando. Certo? Então vamos lá. Mais conjunto de perguntas. Olá, minha pergunta é a seguinte: como exatamente adaptar o método das 4 etapas ao computador? Pois apesar de prático, o PC não se encaixa muito bem nas marcações de sublinha, por exemplo. Outro, como guardar o conteúdo aprendido? Eu tenho dificuldade de armazenar o conteúdo na memória. Ouço, aprendo, mas logo esqueço. Outra, como posso aprender e entender interpretação de texto? São perguntas sobre o método das 4 etapas e como ser um autodidata. Olha só, gente, estudar pelo computador, se a pessoa vai estudar com texto, precisa ter um programa ou uma versão de um programa que lê PDF, ou seja, qual for, que permita marcação e sublinha. Porque senão a pessoa ela vai só lendo no computador e não consegue selecionar o que é mais importante, o que é menos importante, e fica pouca coisa para ser anotada, ou não sabe o jeito que anotar, e acaba não funcionando. Então tem que encontrar algum programa que permita a marcação e sublinha. Tem vários programas aí, leitores de PDF, coloca lá a função e tu vai marcando e sublinhando e funciona bem. Outra coisa, a pessoa vai aprendendo e vai esquecendo. Será que as 4 etapas estão sendo feitas? Porque às vezes a gente vê essas 4 etapas e pensa, tá, tudo bem, mas no meu caso essa matéria é mais simples, só vou eu marcar e sublinhar. Mas é na hora das anotações que a gente fixa e na hora dos exercícios que a gente nota o que aprendeu. A gente acaba lembrando o que foi anotado. Então as anotações são a grande assim, chave da nossa memória. Quando a gente faz anotações e faz, por exemplo, um pequeno desenho, isso nos ajuda a lembrar do desenho, lembrando das anotações. Então, eu acho assim, vamos tentar fazer o método das 4 etapas, fazendo os exercícios e renovando o ciclo quando acabar. Tenho dúvidas? Leitura panorâmica, marcação, sublinha, anotações. Façam a experiência e pratiquem o método. Vocês vão notar que com o tempo a qualidade do estudo de vocês vai melhorar muito. E daí vocês vão começar a se sentir mais satisfeitos. E para fazer no computador, marquem e sublinhem com algum programa que permita. Aproveito para dizer uma coisa, anotações feitas no computador, escrevendo lá no redator de texto, ou fazendo, sei lá, numa apresentação de PowerPoint, são menos eficientes do ponto de vista cognitivo, de aprendizado, do que anotações feitas à mão. A gente aprende mais fazendo à mão. Então peguem uma folha, marquem, sublinhem no computador, seja o que for, pode até tomar algumas notas lá, mas depois façam algum tipo de registro escrito. Isso vai fixar muito melhor a matéria de vocês. E, gente, é isso aí. Esse aqui foi a nossa segunda aula, né, com algumas perguntas. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E vamos lá continuar estudando.